Portanto, estou de volta junto com você para estudarmos a escatologia. Aliás, continuarmos estudando um tema tão importante da teologia sistemática. E este é o vídeo 3 da aula 2. Disse para vocês que outro conceito da revelação bíblica, no qual a perspectiva escatológica do Antigo Testamento está incorporada, é o reino de Deus. Existe um ponto da escatologia que nós vamos refletir mais à frente, especificamente sobre o reino de Deus, que é apenas uma menção, ainda que rápida, porque mais à frente nós refletiremos com mais profundidade sobre o reino de Deus. Este termo não é encontrado na literatura do Antigo Testamento. A expressão reino de Deus não se encontra no Antigo Testamento. Mas apesar disto, o pensamento de que Deus é rei está presente, particularmente nos Salmos e nos Profetas. Deus é frequentemente denominado rei, tanto de Israel, como o rei de toda a terra, de todo o universo. Você vai encontrar Deuteronômio 3, 33, 5, Salmo 84, 3, 145, 1. Portanto, nos slides do material disponível estão todas as referências para que você possa ler. Apesar de não ter a expressão no Antigo Testamento reino de Deus como aparece no Novo Testamento, mas os próprios salmos e literaturas veterotestamentárias falam que Deus é rei. Os profetas aguardavam um dia quando o reinado de Deus, grave bem essas palavras, rei, reinado, depois falaremos sobre elas. Então os profetas aguardavam um dia quando o reinado de Deus pudesse ser provado plenamente, não somente por Israel, mas pelo mundo inteiro, face ao pecado e à rebelião dos homens. O senhorio de Deus é efetuado apenas de forma imperfeita na história de Israel, não porque Deus ou o seu reino sejam imperfeitos, mas é por causa da rebelião, do pecado do povo, da sua desobediência. E é importante observar que o livro de Daniel desenvolve o conceito do reino vindouro de Deus. E é preciso se reportar ao capítulo 2 de sua profecia sobre o reino de Deus que um dia se efetivará, que nunca será destruído, que destruirá todos os outros reinos em pedaços e que permanecerá para sempre. Daniel 2, 44 a 45. Isto é uma abordagem que deveríamos aprofundar, mas esse aprofundamento cabe a todos aqueles que também estão refletindo, lendo, ouvindo o material que temos aqui de reflexão. Isto quer dizer o seguinte, que os homens sempre querem construir seus reinados, querem se colocar no lugar de Deus, ou pelo menos tentam se colocar. E está dizendo aí que todos os reinos da terra, eles se tornarão em pedaços, porque o reinado de Deus é para sempre. Enquanto o ser humano não reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, não adianta construir impérios, porque todos aqueles impérios do passado que já foram forças na terra, forças políticas hoje são fracas, e o reino de Deus continua para sempre. Já em outra passagem vista anteriormente, a de Daniel 7, 13 e 14, quanto ao Filho do Homem, é dado um domínio eterno e um reino que não será destruído. Portanto, a vinda desse reino está conjugada com a vinda de um Redentor, a quem descreve como Filho do Homem. O Antigo Testamento, em suas expressões ricas e revestidas de escatologia,
que não se pode desprezá-las, tem mais um ponto de fundamental importância, que é a nova aliança. É uma ideia central do Antigo Testamento. Segundo alguns eruditos citados por Anthony Huckman, por exemplo, nos dias de Jeremias, do profeta Jeremias, o povo de Israel havia quebrado a aliança de Deus com eles por meio de suas idolatrias e transgressões. Mas não obstante a tanta desobediência, há no bojo da profecia em Jeremias a predição da efetividade de uma nova aliança feita por Deus com seu povo. Textos clássicos de Jeremias 31 e 32, 33 a 34. Farei contigo uma nova aliança. Tirarei de dentro de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Assim, o Novo Testamento interpreta esta passagem fazendo alusão a Jesus Cristo, conforme Hebreus 8, de 8 a 13, e 1 Coríntios 11, 25. Uma nova aliança feita por Deus com seu povo. Grave bem, uma nova aliança feita por Deus com seu povo. Jeremias 31, farei convosco uma nova aliança. Jeremias 31 e 32, 33 a 34. Não esqueça disso. Uma nova aliança feita pelo próprio Deus. Eu imagino que dentro deste conceito escatológico, ou conceitos escatológicos do Antigo Testamento, percebe-se aí o grande amor de Deus para com o seu povo. Ao nos depararmos com esta estrutura escatológica do Antigo Testamento, percebemos o aspecto restaurador de Deus em relação a Israel, bem como as outras nações. Basta verificar, respectivamente, o conteúdo do salmo missionário, que é o Salmo 67, a bênção de Deus sobre o seu povo, a bênção de Deus sobre as nações, em especial levando em consideração a estrutura veterotestamentária. Mas, sobretudo, tem preeminência a restauração de Israel. Do tronco de Jessé surgirá um rebento. Jeremias 23, 3, Isaías 11, 11. Portanto, é uma restauração com implicações éticas. Ou seja, se tem implicações éticas, não acontecerá sem haver arrependimento e dedicação ao serviço de Deus. Ezequiel 36, de 24 a 28, Isaías de 24 a 27. Isso significa que, refletindo escatologicamente, seria levada em consideração a vida presente do povo de Israel e não simplesmente o futuro, porque haveria de ter arrependimento, dedicação ao serviço de Deus e não somente a um futuro. Pois a boa escatologia é aquela que tem uma preocupação com a vida presente, procurando sempre a visualização e diálogo acerca do que está em redor, uma vez que todos somos partícipes da criação de Deus. E também que o próprio Deus vê a sua criação e cuida dela. Deus não somente criou, mas exerce a sua providência para com a sua criação. Já na profecia de Joel, a escatologia quanto ao futuro de libertação tem a conotação do derramamento do Espírito, o que veremos no próximo vídeo de número 4, da aula 2, o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Vamos ver daqui a pouco no próximo vídeo sobre isso. Até lá.